Olá, tudo bem? Meu nome é Vanessa André, sou professora de Processo Civil. Hoje a gente vai estudar sobre as tutelas provisórias, que começa aí no artigo 294 do Código de Processo Civil. Quando a gente vai para o artigo 294, ele diz aí que a tutela ela pode fundamentar-se em urgência ou evidência, ok? E o parágrafo único diz que a tutela provisória de urgência, ela pode ser cautelar, né, de urgência, cautelar ou antecipada, ela pode ser requerida em caráter antecedente ou incidental. Quando a gente fala de uma tutela de urgência, a gente já está desmembrando para antecipada ou cautelar. E aí, dessa cautelar ou antecipada, nós estamos desmembrando para antecedente ou incidental. Quando a gente fala de antecedente, nós estamos falando de algo que versa, antecede até um processo, ok? Então, não existe um processo, mas eu vou requerer, antes de mais nada, essa tutela, esse meu pedido final, seja a antecipada ou seja a cautelar, que nós vamos ver as diferenças também. Quando a gente vai para o artigo 295, ele diz aí que a tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. Por quê? Porque quando a gente vai ingressar com uma ação, nós temos que recolher as custas processuais. Então, ou a parte já recolheu essas custas processuais, ou a parte é detentora dos benefícios da justiça gratuita, ok? Então, se essa tutela ela é requerida em caráter incidental, isso quer dizer o quê? Já existe um processo em trâmite e as custas foram recolhidas, presume-se, no começo do processo, ok? Logo, o meu pedido, ele está sendo feito no meio do processo. Eu não vou precisar recolher as custas, o que não acontece na antecedente. Por quê? Quando ela antecede um processo, eu vou ter que recolher as custas, ok? Ainda o artigo 296 diz aí que a tutela provisória conservará sua eficácia na pendência do processo, mas ela vai poder o quê? Ser revogada ou modificada a qualquer tempo. Ela é uma tutela que ela tem que ter essas disposições, ela pode ser revogada ou modificada. Por quê? A qualquer tempo, algum fato que o réu trouxe, que o réu alega que ele que ele é o detentor daquele direito, que na verdade aquilo não pode vir contra ele. Qualquer outro fato, essa tutela, ela tem essa flexibilidade, então ela tem que ter essa flexibilidade, ela tem que poder ser revogada, porque vamos imaginar que essa tutela concedida em caráter antecedente, ela não pode vir a prejudicar o réu, que nem sequer se manifestou, ok? Naquele processo. Parágrafo único, salvo em decisão judicial em contrário, a tutela provisória ela vai conservar a sua eficácia, os seus efeitos, mesmo se houver a suspensão do processo. Então, se por qualquer motivo o processo foi suspenso, isso não vai suspender a eficácia da tutela. Então, a tutela vai continuar gerando os seus efeitos, a não ser que o juiz, em decisão fundamentada, suspenda também os efeitos da tutela que foi concedida naquele processo. O artigo 297, ele vem dizer aí que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. E o parágrafo único diz que a efetivação da tutela provisória vai observar no que couber o cumprimento provisório de sentença. No Código de Processo Civil, nós temos o cumprimento definitivo e o cumprimento provisório de sentença. Quando nós estamos falando do cumprimento provisório, nós estamos falando que ou aquela sentença, parte dela está sendo discutida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, que é uma defesa do réu nos autos do cumprimento de sentença, ou então nós estamos falando que ela só o exequente, ele calcionou o juízo de alguma forma. Então, ele pode dar prosseguimento ao cumprimento provisório da sentença, ok? E enquanto se discute por outras formas, alguma outra parte da sentença, enfim, esse é o cumprimento provisório da sentença e no que couber a gente vai encaixar aqui para a tutela provisória. Quando a gente fala do artigo 298, ele diz que na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará o seu convencimento de modo claro e preciso. Sim, gente, artigo 489, parágrafo 1º do CPC. Diz aí que o juiz ele tem que fundamentar as suas decisões. Então, sempre que ele vier a modificar de qualquer forma, modificar, conceder, negar ou revogar, ele vai fundamentar. Por que que ele está? Primeiro, ele vai observar os requisitos ensejadores da concessão dessa tutela, ok? E vai fundamentar aí a sua decisão. Continuando, porque o artigo 299, ele traz aí que a tutela provisória será requerida ao juízo da causa.
e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Então, quando ela for requerida em caráter incidental, ela vai ser requerida ao juízo daquele processo que já está em andamento da vara X da comarca tal, ok? Mas e quando for em caráter antecedente? Ela vai saber qual juiz que tem a competência para conhecer do pedido principal, ok? Não só da tutela, do pedido principal, tá? Parágrafo único, ressalvada a disposição em especial na ação de competência originária de tribunal e nos recursos. A tutela provisória ela vai ser requerida para o órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Então, tem ações que são originárias dos tribunais. Nessas ações, essa tutela ela vai ser requerida para aquele órgão competente que tem a competência para apreciar o mérito daquele pedido, o mérito daquela tutela. E nos recursos, igualmente. Então, nós vamos requerer isso diretamente para o órgão jurisdicional competente. Quando a gente vai para o artigo 300, a gente começa a falar da tutela de urgência. E o artigo 300, ele traz aí os dois requisitos para concessão dessa tutela de urgência. Quais são, gente? A fumaça do bom direito, fumus bonus iuris, e o periculo in mora, o perigo, né, da demora. Então, ele diz aí, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, o autor, quando ele requerer, ele vai demonstrar de forma clara, documental, de todas as formas possíveis. Por quê? Porque quando ele está requerendo uma tutela, ele está requerendo o quê? Ou que se garanta o final daquele processo, na cautelar, né, que nós vamos estudar também. Então, ele está requerendo que se resguarde alguma coisa para que, ao final da demanda, se for julgada procedente para ele, aquilo seja alvo, seja algo que ele possa ter ali para executar, né? Ou ainda, ele está requerendo que o efeito do pedido final seja antecipado para o começo da lide. Então, ele tem que demonstrar de forma inequívoca que ele tem pelo menos a probabilidade daquele direito. E ainda, que a demora em conceder aquele direito pode causar um dano de difícil ou incerta reparação ou ainda um risco ao resultado útil do processo. E o parágrafo 1º diz aí que para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real. Quando a gente está falando de caução real, a gente está falando de garantir o juízo, de alguma forma. Então, se o autor está requerendo aquela tutela e o juiz coloca isso como uma condição, e o juiz pode colocar isso como uma condição, o juiz está cuidando do quê, gente? Do periculo in mora inverso, dos requisitos inversos para o réu. Por quê? Porque o réu, de repente, ele pode ser prejudicado. É o que diz aí, ó. Para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer. Então, pode ser que o réu seja prejudicado e o juiz, para garantir também o direito do réu, ele pode sim exigir essa caução real. Ou fidejussória idônea, qual que é? É aquela confiadora, alguém que garanta de forma idônea o juízo também, tá bom? Tudo isso para garantir e proteger os direitos do réu, ok? Por quê? Porque se causar algum dano para a parte contrária, a gente sabe, responsabilidade civil, ok? Podendo a caução ser dispensada. Quando, gente? Quando a parte for economicamente hipossuficiente. Ela não pode aí oferecer nenhuma dessas duas garantias. Então, nesse caso, o juiz, entendendo que pode ser dispensada, ele vai dispensar aí a caução ou essa garantia fidejussória idônea, ok? E continuando, porque quando a gente vai para o parágrafo 2º, a tutela de urgência, ela pode ser concedida liminarmente ou após a justificação prévia. Então, ela pode ser concedida quando a gente está querendo uma tutela de urgência, liminarmente, o juiz liminarmente já concede a tutela, ou após justificação prévia. E o parágrafo 3º diz que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Então, toda decisão que conceder essa tutela antecipada, ela tem que ser reversível. Por quê? Porque eu estou pegando já os efeitos aqui, ó, do final da sentença e estou trazendo para o começo do processo. Então, essa decisão, ela tem que ser reversível. Se for algo perene, o juiz, ele não vai conceder essa tutela antecipada, ok? Por quê, gente? Porque há de se preservar o direito da outra parte também.
E o artigo 301, ele diz que a tutela de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Quando a gente está falando de uma tutela de natureza cautelar, nós estamos falando sobre o que, gente? Eu não estou querendo antecipar os efeitos da sentença, eu estou querendo resguardar para que a sentença possa ali, se julgada procedente, possa dar esse efeito. Então, quando eu estou falando de arresto, eu estou arrestando, eu estou guardando alguns bens que eu acho que, por exemplo, o réu pode vir aí a aliená-los, né? E aí ele pode comprometer o resultado útil do processo. Ainda sequestro. Então, sequestro, você está sequestrando alguma coisa, você está garantindo alguma coisa. Arrolamento de bens, você está discriminando os bens para uma futura partilha, né? Então, você está discriminando bem a bem que aquela pessoa possui ou que aquele processo tem que ter. Ok? Registro de protesto contra alienação de bens. Quando a gente está falando desse registro, nós vamos levar a registro para que seja gravado naquele bem esse protesto para que esse bem não seja vendido, ele não será alienado. Por quê, gente? Porque tem esse registro, sob pena aí de ficar configurado fraude, ok? Esse rol, ele é exemplificativo. Por quê? Porque ele fala assim, qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito, ok? E quando a gente vai aí para o artigo 302, independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte diversa C. Então, a gente está falando de responsabilização, ok? A sentença lhe for desfavorável. Então, eu tive a tutela, mas a sentença foi desfavorável. E eu vou responder se essa tutela causou algum dano para a parte adversa. Inciso 2, obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, ou seja, antecedeu a um processo, o réu nem se manifestou, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. Então, vamos supor que eu consegui a tutela antecipada em caráter antecedente, e uma vez que eu consegui, eu não forneço meios idôneos suficientes para que o réu fique sabendo daquela ação que eu estou promovendo contra ele. Logo, isso vai gerar um dano para o réu. Por quê? Porque ele não vai poder se defender. A gente sabe que das decisões interlocutórias aí que concedem, por exemplo, uma tutela, cabe agravo de instrumento. Então, é uma defesa do réu, ok? Logo, se eu não fornecer os meios idôneos para que esse réu seja localizado, eu estou o quê? Eu estou fazendo com que ele seja prejudicado. O inciso 3, ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer uma das hipóteses legais. Então, aquela medida, ela cessou, tá? Em qualquer uma das hipóteses legais que forem elencadas aí e fundamentadas pelo juiz. Então, essa parte aí, se causar prejuízo, ela responde à parte adversa, ok? Inciso 4, o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Então, ocorreu a decadência do direito ou ainda a prescrição, a pretensão do autor é um desses casos que estão elencados no artigo 302. Parágrafo único. A indenização será liquidada aonde, gente? Nos próprios autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Então, o réu não precisa ajuizar uma outra ação para poder ser indenizado. Não. Naqueles mesmos autos em que a medida foi concedida, ele pode ali estar exigindo a indenização no que lhe couber, ok? Pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Bons estudos e até a próxima.